momento, arranca do nosso meio aquilo que é frieza espiritual, aquilo que é apostasia, aquilo que é mornidão. Em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo, desce sobre nós agora e restaura a nossa alma, restaura a nossa vida, restaura todas as áreas da nossa vida que nessa noite precisam de restauração. Se Espírito Santo, nós clamamos agora, retira de nós, retira da nossa alma, retira do nosso íntimo, Senhor, toda a vergonha, toda a timidez que nos impede, Espírito Santo, de nessa noite nos entregarmos inteiramente na tua presença. Nós clamamos, Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Pode ir sentando. Pega a palavra de Deus que está no livro de Sabedoria. Sabedoria, capítulo 1, versículo 11. Não sai da oração, mas entrega-te, lança-te inteiramente na presença do Senhor nessa noite. Entrega o teu coração, Igreja Católica. Lança-te inteiramente aos pés do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Ele que é o Príncipe da Paz, Emanuel, Deus conosco. Mãe querida, eu não posso iniciar essa pregação sem consagrar também mais uma vez a minha vida em vossas mãos. Essa pregação, mãezinha, eu me entrego em tuas mãos e peço que a Senhora direcione aos nossos corações a cumprir a vontade do Senhor. Mãe querida, eu peço que a Senhora venha combatendo um bom combate comigo nesta hora. A Senhora que sabe, mãezinha, os combates que travei até aqui para fazer essa pregação nessa noite. Mas eu creio que a Senhora está sempre na frente e como um poderoso exército, como a Senhora, um terrível exército em ordem de batalha. Nessa noite, Mãe, eu entrego em tuas mãos a minha vida, a minha família, o meu ministério, tudo que tenho e tudo que sou, porque é da Senhora e a Senhora sabe. Eu vos saúdo, Maria, filha bem amada do Pai Eterno, Mãe admirável do Filho, esposa muito fiel do Espírito Santo, templo augusto da Santíssima Trindade. Eu vos saúdo, soberana princesa, a quem tudo está submisso no céu e na terra. Eu vos saúdo, seguro refúgio dos pecadores, Nossa Senhora da Misericórdia, que jamais repelistes pessoa alguma. Pecador que sou, me prostro aos vossos pés e peço de me obter de Jesus, vosso amado Filho, a contrição e o perdão de todos os meus pecados e a divina sabedoria. Eu me consagro todo a vós com tudo que possuo e vos tomo hoje por minha Mãe e Senhora. Tratai-me, pois, como o último de vossos filhos e o mais obediente de vossos escravos. Atendei, minha princesa, atendei aos suspiros de um coração que deseja amar-vos e servir-vos fielmente. Que ninguém diga que entre todos que a vós recorreram, seja eu o primeiro desamparado. Ó minha esperança, ó minha vida, ó minha fiel e imaculada Virgem Maria, defendei-me, nutri-me, escutai-me, instruí-me e salvai-me. Ó Mãe amada e bendita, eu não sou vosso, eu sou todo vosso. Espírito Santo,
amadíssima esposa, Espírito Santo, vinde, veio da poderosa intercessão, Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa, nossa amadíssima esposa. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. vamos à palavra do Senhor. Acautelai-vos, pois, de queixar-vos inutilmente. Evitai que vossa língua se entregue à crítica, porque até mesmo uma palavra secreta não ficará sem castigo. E a boca que acusa com injustiça arrasta a alma à morte. Não procureis uma morte por uma vida desregrada. Não sejais o próprio artífice de vossa perda. Deus não é o autor da morte, e a perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. Ele criou tudo para a existência, e as criaturas do mundo devem cooperar para a salvação. Nelas, nenhum princípio é funesto, e a morte não é rainha da terra, porque a justiça é imortal. Mas a morte, os ímpios a chamam com o gesto e a voz. Crendo-a amiga, consomem-se de desejos e fazem aliança com ela. De fato, eles merecem ser sua presa. Dizem com efeito nos seus falsos raciocínios: curta é a nossa vida e cheia de tristezas. Para a morte não há remédio algum. Não há notícia de alguém que tenha voltado da região dos mortos. Um belo dia nascemos, e depois disso seremos como se jamais tivéssemos sido. É fumaça a respiração de nossos narizes, e nosso pensamento é uma centelha que salta do bater de nosso coração. Extinta ela, nosso corpo se tornará pó, e o nosso espírito se dissipará como um vapor inconsistente. Com o tempo, nosso nome cairá no esquecimento, e ninguém se lembrará de nossas obras. Nossa vida passará como os traços de uma nuvem. Ela desvanecerá como uma névoa. Palavra do Senhor. Podemos aplaudir a palavra do Senhor, que é viva, eficaz e cortante como uma espada de dois gumes. Amém, gente? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, a palavra do Senhor dirigida para nós nessa noite, a palavra que foi tirada na intercessão terça-feira, ela vem nos falar de uma coisa que é muito importante para nós, principalmente nesse período que temos vivido, o tempo da Quaresma, o tempo de preparação para a Semana Santa, em que nós iremos celebrar a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paixão, morte e ressurreição que nós vivenciamos a cada Santa Missa que participamos, que celebramos, que vivenciamos. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que não se entrega de novo, mas na missa nós vivemos a atualização do mistério. De nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o sacerdote diz, após a consagração: eis o mistério da fé. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor vem dizer para nós, vem nos alertar nessa noite,
E eu começo essa pregação com uma palavra de Santo Agostinho que dizia que Deus criou o homem sem a ajuda dele, mas não o salvará sem a sua ajuda. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz: olha, Deus te criou sem precisar de você, mas para salvar você, você vai ter que trabalhar, amém? Meus irmãos e minhas irmãs, essa salvação que muitas vezes tem deixado esquecida, essa salvação que muitas vezes nós temos, muitos pregadores têm deixado de lado, muitos pregadores já não têm mais falado, muitas vezes nós ouvimos pregadores que falam de cura e libertação, que falam de prodígios, que falam de milagres, que falam de bênção, de prosperidade financeira. Pregadores que muitas vezes têm falado do amor de Deus, mas não têm falado do amor de Deus que nos exige a vivência da santidade. Essa salvação que o Senhor precisa que nós trabalhemos nela também. Santo Agostinho, doutor da igreja, grande exemplo, testemunho de santidade, e que diz para nós, ainda hoje: o Senhor criou você sem precisar de você, mas para salvar você, é preciso que você ajude. E Santo Agostinho, quando ele falava isso, eu tenho certeza de que ele meditava nessa palavra do livro da sabedoria, que diz para nós aí no versículo 14, que o Senhor, que a criatura, que tudo foi feito para a existência, e que as criaturas do mundo devem cooperar para a sua salvação. Eu não tenho dúvida de que Santo Agostinho pensava nesta passagem. Meus irmãos e minhas irmãs, mas essa salvação que tem sido esquecida, o Senhor ainda me lembra de uma outra palavra de Santo Agostinho, que ele diz o seguinte: que a salvação de uma alma é mais importante do que a obra da criação do mundo. Porque quando Deus criou a humanidade, quando Ele foi criando o homem, Ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e que o homem se afastou por causa da desobediência, fugiu da face do Senhor, abandonou a presença do Senhor por causa da desobediência, porque foi dar ouvidos àquilo que o inimigo lhe falava. O homem rompeu essa amizade com Deus. Aquele mesmo inimigo que falou no jardim do Éden, continua muitas vezes falando para mim e para você, nos direcionando contra a vontade do Senhor, nos direcionando para fazermos aquilo que é do nosso agrado, e direcionando às vezes muitos pregadores para fazer pregações que muitas vezes são baseadas apenas em amor, em não julgar. São pregações que às vezes são açucaradas. Existem pregadores que muitas vezes chegam no altar e vão fazer pregações que se uma pessoa tiver com diabetes e ela participar daquela pregação, é capaz até de morrer, porque é muito açúcar. Mas aqui tem profetas, amém? Amém. Profetas que não se preocupam em ter pregações que sejam agradáveis ao seu ouvido, porque é melhor ter pregações que sejam agradáveis à sua alma, que te conduz, que te dá uma futucada e diz assim: ei, criatura, você tem que ser santo. É esse o apelo do Senhor para nós nessa passagem. O Senhor diz: olha, vocês, a palavra no versículo 14 diz assim, que nós não temos um princípio de morte, nós fomos feitos para a vida eterna. Ei, você foi feito para a vida eterna, você não foi feito para morrer. A morte, ela entrou no mundo por causa, ainda nesse livro, o Senhor vai dizer, a palavra do Senhor aqui no livro de Sabedorias, capítulo 2, versículo 24, diz assim, ó: é por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que permanecem ao demônio aprovarão. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. A morte entrou no mundo como salário do pecado. E Cristo se manifestou para destruir as obras do pecado em nossa vida. Cristo se manifestou na carne
para tirar da nossa vida, para rasgar o documento que nos tirava das mãos do Senhor, aquele documento que Adão e Eva assinaram quando desobedeceram, que nos impedia de contemplar a face do Senhor. Jesus veio e rasgou esse documento que nos colocava nas mãos do demônio. Agora ele foi rasgado e nós somos propriedades do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu digo mais ainda, católico, você é a propriedade da Imaculada, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o mundo tem feito tantas pregações aí, pregando coisas que são contrárias à nossa fé, pregando coisas que são contrárias à doutrina da salvação, e que muitas vezes essas coisas têm até mesmo entrado no meio do povo de Deus, e que por falta de conhecimento, por falta de vivência de santidade, às vezes nós acabamos tomando essas coisas como verdade. Como por exemplo, o Senhor, nessa passagem que ele diz que não salvará, que o homem não será salvo, que a humanidade, que as criaturas, que eu e você precisamos colaborar para a nossa salvação. Nós precisamos viver uma vida de santidade para vivermos esta salvação, para contemplarmos a glória do Todo-Poderoso, porque aquilo que nós vivemos aqui, como diz essa passagem ainda lá no capítulo 2, ela diz assim, que os ímpios que procuram a morte por uma vida desregrada, sabe? Aquilo que o Senhor está dizendo para mim e para você: não procurem a morte por uma vida desregrada, porque vocês não foram feitos para a morte, vocês foram feitos para a eternidade. Mas existem aqueles que procuram a morte por uma vida desregrada, e eles dizem o seguinte: a nossa vida é curta e cheia de tristezas, a gente tem que aproveitar mesmo da vida, porque não existe ninguém que voltou da mansão dos mortos, que saiu da sepultura para falar alguma coisa de como é lá na eternidade, se realmente existe a eternidade. Muitas vezes essas coisas são pregadas, são faladas de alguma forma para nós, através das músicas, através das novelas, através de tantas coisas que a gente vai ouvindo, de algumas realidades que o mundo vai pregando para nós. E às vezes nós, por não procurarmos mergulhar no mistério, na vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, por não procurarmos mergulhar na doutrina da Igreja Católica, e às vezes até mesmo por não termos pessoas que nos orientem, porque desapareceram 3 palavras do nosso vocabulário ultimamente: pecado, juízo e inferno. Quantas pregações nós já ouvimos falar sobre o inferno? Alguém aqui já ouviu alguma pregação sobre o inferno? Alguém aqui já ouviu alguma pregação sobre o céu? Alguém aqui já ouviu alguma pregação sobre o purgatório? Quem quer ir para o inferno? Quem quer ir para o céu? Como é que é o céu, igreja? Diga com alguma palavra como é o céu. Às vezes nós dizemos, nós queremos ir para o céu, mas nós não sabemos como é. Às vezes nós até temos medo do inferno, mas nós não sabemos como é lá. E ontem, eu não vou lembrar agora qual o santo, que eu estou com a convivência com o Jânio, a gente foi pegando o esquecimento do outro. Mas se não me falha a memória, é São Leonardo de Porto Maurício que dizia que quem não desce ao inferno em vida corre um grande risco de descer lá em morte. Calma aí, não se escandaliza não. Descer ao inferno em vida significa meditar o que realmente vai acontecer lá, porque às vezes a gente até tem medo. Ah não, vai para o inferno, é só o calor. Que não, igreja. Santo Agostinho dizia que o calor do inferno, o fogo do inferno, se ele for comparado ao fogo de uma vela, sabe, uma casa pegando fogo e você lá dentro? Já imaginou uma casa pegando fogo e você lá dentro?
isso não chega uma pontinha daquilo que é o fogo do inferno. Santo Agostinho dizia que todo o fogo da terra, se comparado ao fogo do inferno, é como se fosse desenhado em uma tela. Eu falava outro dia, eu fazia uma pregação sobre o pecado. Então a forma de você chegar no inferno é cometendo o pecado, porque o pecado ele é uma desobediência a Deus, e o pecado ele é ainda mais, ele é uma ofensa a Deus. Santo Agostinho dizia que o pecado é quando nós amamos tanto a nossa carne e deixamos Deus de lado. Meus irmãos, por que eu estou falando de inferno? Porque essa passagem, ela nos dá cabimento para isso. Ela nos leva a meditar nisso. Ela tem que nos levar a uma profundidade do amor de Deus, a mergulhar no amor de Deus. E não é porque Deus me ama tanto que eu vou ter que eu vou precisar cometer todos os pecados e não me preocupa, afinal, porque existe uma mensagem de Jesus misericordioso na minha casa, que eu rezo o texto da misericórdia, e aí, simplesmente por rezar o texto da misericórdia e dizer: Jesus, eu confio em vós, tudo certo. Calma aí também, que a coisa não é assim. Existem músicas, um dia eu ouvi uma música imoral que dizia o seguinte: não adianta ir à igreja e rezar e fazer tudo errado. Essa é uma mentalidade do inferno que muitas vezes chega na nossa cabeça, chega na nossa vida e nós concordamos. Não parece correto? Não adianta ir à igreja e rezar e fazer tudo errado. Acontece uma coisa, que os mesmos que dizem isso, não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado, eles simplesmente fazem tudo errado e não vão à igreja. Se você está na igreja e faz tudo errado, você precisa mudar de vida. E se você não está na igreja, você faz errado. E muitas vezes nós temos visto uma sociedade sacana, uma sociedade, desculpe a expressão, mais safada, que quer dizer o seguinte: ah não, eu vejo fulano de tal que é errado, fulano de tal só vive na igreja e faz tudo errado. E aí, se eu fosse me deixar levar por aquelas pessoas que estão na igreja e fazem as coisas erradas, mas o povo na igreja tem muito, eu não vou para a igreja porque tem muita gente falsa. No mundo também tem muita gente falsa e você não sai de lá, infeliz. Claro que aqui na igreja eu estou vendo muita gente santa. Essa palavra é para você que escuta essa pregação no YouTube, que está escutando essa pregação agora. Se você tem essa mentalidade de que as pessoas da igreja são falsas, venha, cabe mais um falso aqui dentro. Amém, irmão? Amém! Mas cabe mais um falso que quer ser transformado a cada dia, quer ser mudado, quer ser restaurado no sangue do Cordeiro. Não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado, mas é muito pior você não ir à igreja e viver tudo errado, se justificando pelos erros dos outros. Os erros dos outros não justificam os meus erros. Os erros que as pessoas cometem, se o Papa chegar a cometer algum pecado grave, se o Papa chegar a apostatar da fé, escutem só, igreja, e essas coisas elas têm deixado de ser pregadas no nosso meio por causa de uma apostasia. O que é a apostasia? Apostasia é aquilo que muitas vezes nós temos vivenciado, nós temos visto acontecer no meio do povo de Deus. Quantas vezes nós já ouvimos falar ontem eu falava com minha esposa lá em casa de uma pessoa, de um jovem que eu convidei para o grupo de oração. Ele vivia uma vida de homossexualismo. Aquele menino teve uma experiência com a primeira pregação que ele ouviu no grupo de oração. Ele saiu logo zangado porque o pregador desceu o cajado no homossexualismo. E aí ele ficou chateadinho, todo nervosinho com o rapaz. Eu fui conversar com ele. Esse jovem foi de novo no grupo de oração. Ele teve depois uma experiência com Deus, porque é isso que acontece quando nós deixamos de pregar a verdade, quando nós deixamos de falar a verdade. A palavra de Deus vai dizer no livro de João capítulo 8 versículo 32: conhecereis a verdade e ela vos libertará. É pela verdade que nós somos libertos.
Nós não precisamos ter medo de pregar a verdade, porque quando nós pregamos a verdade, a pessoa olha e diz: não, eu realmente estou vivendo uma vida desregrada, então eu preciso mudar de vida. Aquele jovem, ele teve uma experiência com Deus, ele abandonou o pecado. Alguns meses depois, aquele rapaz estava namorando com uma jovem do grupo de oração. Alguns dias atrás eu vi que ele voltou à apostasia. Ele pousou para uma, eu não sei se é, para uma página no Facebook aí, que é justamente nessas coisas de homossexualismo, que quer quebrar os tabus que a sociedade nos impõe. Não é a sociedade que nos impõe, é a natureza. Foi a obra da criação do mundo, foi Deus que criou o homem e mulher. Deus não criou o homem, a mulher e uma bichinha. Deus criou o homem e mulher, a sua imagem e semelhança, diz a palavra do Senhor. E às vezes nós precisamos pregar essas verdades. Nós precisamos denunciar o pecado, porque quando você não conhece a verdade, você continua aprisionado no pecado, e aprisionado no pecado você corre o risco de ir para o inferno se você não se arrepender. Mas o que é o inferno? Tem gente que diz conforme essas palavras: ah, irmão, talvez o inferno não existe. Ah, eu nunca ouvi falar de alguém que voltou do inferno. Irmão, se nós estudarmos a história da igreja, temos muitos homens e mulheres que voltaram, que vieram do inferno para dar aviso. Mas aí tem até mesmo católicos, sabe? Aquele tipo de católico que duvida da doutrina, herege. E aí existe uma diferença entre heresia e apostasia. O que é heresia? Heresia é aquilo que eu e você fazemos quando nós escolhemos aquilo que vamos acreditar. Quando nós dizemos assim: ah não, na Bíblia não está escrito que Maria subiu ao céu. A igreja diz: maior que a Bíblia é a igreja. Diga para a pessoa que está do lado: maior que a Bíblia é a igreja. Porque sem a igreja não existe a Bíblia. Por isso agora essa igreja. Existem muitos fatos de pessoas que vieram do outro mundo para dizer. Santa Faustina, no diário de Santa Faustina, ela conta a história. Olha, às vezes a gente fica: poxa, mas por causa disso a pessoa foi para o inferno? Um dos maiores pecados que tem levado pessoas para o inferno, Santo Agostinho dizia o seguinte: São Tomás de Aquino ou Santo Agostinho, que às vezes eu confundo os dois, porque eles são muito parecidos. E um deles diz assim: olha, o inferno foi povoado de anjos pela soberba. A soberba é o pecado angelical, que muitas vezes nós também temos. Porque Lúcifer, vai dizer a palavra lá no livro de Ezequiel 28, diz que Lúcifer se encheu de si mesmo, porque ele agora era o cara lá no céu, porque ele brilhava mais que todos os outros. Não, ele sabia pregar bem, ele sabia cantar bem. Estou fazendo um paralelo entre o Lúcifer e nós, que às vezes somos, pregadores, ministros da igreja de Deus. Lúcifer se colocou como o cara que era top lá no céu. Ele se achou igual a Deus. A soberba de Lúcifer fez com que ele, uma dessa parte da milícia celeste, descesse para o inferno, povoasse o inferno. Existem alguns pecadinhos que fazem com que nós também vamos lá. Santo Agostinho disse que foi por isso, foi pela soberba que eles povoaram o inferno. E muitos homens e mulheres estão povoando o inferno, sabe por quê? Por causa da falta de castidade. Sabe aqueles irmãos e aquelas irmãs que têm uma mente pornográfica toda? Sabe aquele homem, aquela mulher que já leu em 50 vezes 50 tons de cinza, já viu revista não sei o que das quantas? Ah não, mas eu não preciso nem confessar, porque o meu pecado eu já até esqueci, Deus esqueceu. Não, senhora, Deus não esqueceu não. Porque o pecado está lá anotado no livro da Bíblia. O meu pecado não confessado, ele está lá anotado no livro da Bíblia. Um dia eu vou prestar conta dele. É tão verdade que eu trouxe aqui
a história de um rapaz que foi para o inferno. Agora, o cara era... Vocês vão entender a história, eu vou contar aqui para vocês. Esse livro é belíssimo. Existe uma pregação de Anderson Reis, feita totalmente em cima desse livro. Eu quis trazer apenas uma parte, uma história. O nome do livro é O Inferno Existe, Provas e Exemplos. Isso aqui é fantástico. Para essa quaresma, seria top se todos nós meditássemos sobre isso. Procurássemos comprar esse livro, não sei onde vende, mas procure em algum lugar, você vai ver. Esse livro é magnífico. E ele traz uma história, é o seguinte, das crônicas de São Bento. Narram as crônicas de São Bento, aquele São Bento da Cruz, a cruz sacra Luz, entendeu? Que é a oração que a gente vai. Que um solitário, de nome Pelágio, encarregado pelo pai da guarda do rebanho, levava a vida exemplar, tanto assim que todos os chamavam de santo. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas, tem gente que às vezes a gente olha e diz, não, fulano de tal tem o dom disso, fulano é santo. Olha, é cada coisa. Eu fiquei sabendo de pessoas que fizeram revelações lá para as bandas da lua, e aí a pessoa foi tida como santa, mas aí você vai ver a história da pessoa, é uma desgraça em pecado. Aí a gente olha para a vida de Gorete e diz, não, Gorete é uma santa, mas vai ver a criatura. A gente olha para a vida do Charles Fernandes e diz, não, Charles é um santo. Meu irmão, cuidado. Talvez, olha, eu quero ser mais santo que você estudinho, mas eu quero que você estudinho seja mais santo que eu. É contraditório? Não. Então, todos chamavam o cara lá de santo, ó. Assim viveu muitos anos. Mortos os pais, vendeu as poucas coisas que lhe deixaram e retirou-se para o ermo. Numa ocasião, teve a desgraça de consentir num pensamento desonesto. A igreja chamava de pensamento desonesto. O pecado da desonestidade era o pecado contra a castidade. Ou seja, quando você vê em escritos antigos falar sobre desonestidade, você associa a impureza. O cara tinha mente pornográfica, era impuro de pensamento, de coração. Ele consentiu, teve a desgraça de consentir num pensamento desonesto. Olha a realidade, o cara pensou, pecou por pensamento. Cometido o pecado, caiu em profunda melancolia porque não queria confessá-lo, para não perder a fama de que era tido. Resolveu fazer penitência sem confessar o pecado, iludindo-se a si mesmo que Deus talvez lhe perdoasse sem confissão. Entrou num convento, onde foi bem recebido pela sua boa fama, e aí viveu vida austera. Chegou a hora da morte e ele se confessou pela última vez, mas como por vergonha ocultara o pecado durante a vida, assim deixou de contar na hora da morte. Depois de receber o viático, morreu e foi sepultado, com o mesmo conceito de santo. Na noite seguinte, o sacristão encontrou o corpo de Pelágio em cima da sepultura e o enterrou outra vez. Como, porém, o encontrasse desenterrados 3 noites consecutivas, avisou o abade, o qual foi ao sepulcro com outros frades e disse o abade: Pelágio, tu foste obediente durante a vida, obedece-me também agora, depois de morto. Dize-me, é da vontade divina que o teu corpo tenha lugar reservado? O infeliz defunto, dando um formidável grito, respondeu: eu estou condenado por um pecado que não confessei. Olhe, senhor abade, olhe para o meu corpo. E o seu corpo nesse instante
apareceu como um ferro em brasa, que emanava chispas. Todos fugiram, espavoridos, mas Pelágio chamou o abade para que ele tirasse da boca a partícula consagrada que ainda se achava aí. Depois disso, Pelágio disse que o tirassem da igreja e o lançassem no monturo, e a ordem foi executada. Está vendo a realidade? O cara escondeu, é isso que o demônio faz com a gente. O demônio, ele tira a nossa vergonha na hora de pecar. E aí, quando é na hora de confessar, ele coloca essa vergonha 10 vezes maior. Meus irmãos, se você tem um pecado que você lembra, não fica escondendo, confessa. O inferno existe. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: ei, o inferno existe. E eu não quero ir para lá. Pergunta a ele: você quer, irmão? Vamos pedir a Deus a graça de ir para o inferno? Quem quer pedir a Deus a graça de ir para o inferno? Louvado seja Deus. Agora, quem quer ir para o céu? Meus irmãos, Santa Faustina, os santos, eles tiveram essas visões místicas de como era o inferno. E Santa Faustina, ela relata uma coisa sobre o inferno. Uma coisa, ela diz o seguinte: olha, no inferno, os santos tinham medo de ir para o inferno, não era simplesmente por causa do fogo, não. Sabe por quê? Olha, o fogo do inferno, vai dizer os santos que viram esse fogo, eles dizem o seguinte: o fogo do inferno, ele é um fogo eterno. Sabe aquele fogo que você diz assim, você olha para um pedaço de madeira que está queimando, e você sabe que uma hora aquele fogo vai acabar. Aquela madeira acaba, o fogo vai acabar. A nossa alma, igreja, ela é eterna. A nossa alma não vai acabar. A nossa alma vai viver eternamente, ou morrer eternamente. Uma vez que nós cuidamos de fazer a vontade de Deus aqui na terra, eu me lembro daquela dinâmica que Jane mostrava do pedacinho de linha aqui, e que às vezes nós fazemos como esses homens que dizem: a nossa vida é curta, a gente tem que aproveitar mesmo. E na igreja muita gente tem dito isso também: a nossa vida é curta, a gente tem que aproveitar também. Para que ir para a igreja todo dia? Pelo menos uma vez na vida eu vou ter que ficar em casa, vou assistir a novela um pouquinho, vou assistir o Big Boss Brasil, vou fazer não sei o quê, eu vou lá no show do Wesley Safadão, vou lá não sei aonde. Jesus, ele deu uma palavra bem dura, e que, se nós entendermos, a gente tem que buscar a santidade o máximo possível. Se o pecado bateu na nossa porta, a gente tem que correr aos pés do Senhor e dizer, debaixo da saia da nossa hora, dizer: mãe, cobre aqui que o negócio está saindo lá fora. Jesus, ele disse o seguinte: a quem muito é dado, muito é cobrado. Conta-se que Padre Pio, lembra de Padre Pio, um homem estigmatizado? Padre Pio passou um tempo no purgatório. Sabe por quê, igreja? Porque o rapaz fez uma genuflexão errada e Padre Pio não corrigiu o rapaz. Ele pagou o preço depois. Santa Teresa, grande mística, Santa Teresinha de Jesus, ela foi para o purgatório, porque ela fez uma genuflexão errada. Nas pressas ela fez uma genuflexão errada. E os santos dizem que o fogo do purgatório é a mesma coisa que o fogo do inferno. A única diferença é que o fogo do purgatório ele vai acabar. Uma hora você vai, quem está no purgatório tem a certeza de que vai para o céu, mas sofre também lá no purgatório. Purgatório não é para pessoas que morreram em pecado, mas também iam à igreja, pessoa boazinha, fazia obra de caridade. Não. Purgatório é para pessoas que cometeram pecados, se arrependeram dos seus pecados, confessaram esses pecados, mas aí não fizeram penitência suficiente para reparar esses pecados. Por isso que quando o padre, o Santo Padre, o Papa, ele dá uma indulgência plenária. O que é a indulgência plenária? A indulgência, ela é uma graça que ela é concedida a nós pelo Papa ou pelo Bispo
no caso da indulgência parcial. A indulgência é uma graça que é concedida a nós. Nós confessamos o pecado, estamos arrependidos, confessamos o pecado, fomos absolvidos, nós vamos pagar eles lá no purgatório. A indulgência plenária, ela paga a nossa pena lá no purgatório. Ou seja, você vai, aqueles pecados que você confessou e que está agora, você ia pagar no purgatório, a indulgência plenária paga. Você não vai mais precisar pagar eles lá. Agora já imaginou? São pouquíssimas as pessoas, ou quase ninguém, entra no céu direto, porque a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que nada de impuro entra no céu. Já imaginou aqueles que não acreditam em purgatório? Já imaginou aqueles que não acreditam que existe o céu, o inferno? Já imaginou se nós cairmos nessa besteira de não acreditar nessas realidades? Pode ir dedilhando, Tim. Meus irmãos, às vezes nós somos que nem Tomé, que preciso ver para crer. Em nome de Jesus, se você não acredita no inferno, em nome de Jesus, eu peço que caia por terra esse espírito de incredulidade. E se mesmo assim você persistir na incredulidade de que o inferno não existe, em nome de Jesus, que o Senhor te dê a graça de ter uma visão sobre o inferno. Porque às vezes nós não acreditamos uma coisa sem ver. Se você não acredita, que o Senhor Jesus te dê a graça de você ver essa realidade. E os santos dizem que no inferno o fogo é eterno, o fogo não se acaba. E você vai viver eternamente, vai estar eternamente. Você que for condenado ao inferno, em nome de Jesus, nenhum de vocês serão, nenhum de nós seremos. Para isso é preciso vivermos a santidade. Aqueles que forem condenados ao inferno, eles, além de ficarem eternamente na companhia do demônio, vão ficar eternamente longe da presença de Deus. Nunca mais vão saber o que é ser feliz. Nunca mais vão saber o que é ter a presença de Deus. E vão passar a eternidade inteira blasfemando contra Deus. É isso que os santos dizem, que no inferno existe blasfêmia contra Deus. Meus irmãos, o Senhor, Ele vem buscar a sua igreja. O Senhor, Ele vem buscar a cada um de nós. E nós precisamos estar em santidade, para que aquele dia, ao chegar, nós possamos estar preparados para contemplar a face do Rei dos Reis. Por isso eu te convido a ficar de pé. E na medida em que você vai ficando de pé, vai dizendo para o Senhor com as suas palavras: Senhor, dai-me a graça de ser santo. Vai, igreja, vai pedindo a graça de viver a santidade. Pede a Ele: Senhor, dá-me a graça de viver santo, de estar preparado para que no dia da Tua vinda gloriosa eu seja encontrado digno de estar contigo, de triunfar com a Tua igreja, Senhor. Dá-me, Senhor, a graça de, no meio de toda essa apostasia que temos vivido ultimamente, nós permanecermos firmes na fé, na santidade, na vida íntima contigo, Senhor, e de jamais desobedecermos a vossa vontade, de jamais cumprirmos aquilo que é o nosso preceito, mas cumprir aquilo que é a tua vontade, que é o teu desejo, Senhor Jesus. Eu quero ser santo, Senhor, porque o Senhor virá. O Senhor não vai tardar, o Senhor voltará, e eu quero ser santo, eu quero contemplar a sua face, eu quero adorar na eternidade junto com os anjos e santos, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Diga para Ele: eu quero, Senhor, ser santo, eu preciso da santidade.
Por isso nós vamos cantar essa canção, profetizando que Ele vem, e que nós precisamos viver essa vida de santidade, para que possamos também contemplar a face do Rei dos Reis, como os santos já contemplam. Que santidade divina, que homens devemos ser,